Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje eu tô eu e o Davi aqui para fazer mais um daqueles comparativos que ninguém pediu, mas explicitamente. Explicitamente. É isso aí. Mas dessa vez eu tenho certeza que muita gente quer saber qual é o melhor desses dois, né, cara? Exatamente. Polo Track, recém-lançado, substituindo o Gol, e HB20 Sense, versão de entrada do compacto campeão de vendas da Hyundai. Curioso comentar que esses dois carros aqui, né, tanto nessas sessões de entrada quanto nas sessões topo de linha, são as nossas referências aqui da categoria, né, como carros muito íntegros, bem equipados, com uma estrutura muito boa. Mas bora rodar a vinheta e já já eu te conto como que a gente vai comparar esses dois modelos. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Então, como a gente viu que vocês gostaram pra caramba da metodologia que a gente já usou em outros comparativos recentes, a gente vai aplicar exatamente a mesma coisa aqui, né? A gente vai dirigir os carros. E além de dirigir o carro, a gente vai dar nota de 0 a 1 em vários aspectos. A gente vai dar nota em preço, suspensão, dirigibilidade, desempenho, consumo na cidade, consumo na estrada, espaço interno, acabamento, porta-malas, equipamentos, conectividade, ergonomia, segurança, preço de seguro e custo de revisão. Ou seja, cada carro pode ganhar 0 a 1 se os dois carros forem muito bons, os dois ganham 1, se os dois carros forem ruins, ganham 0, se um carro tiver superioridade ao outro, um ganha 0 e o outro ganha 1. Acho que faz sentido, né? Faz sentido. É. E já vamos começar a falar sobre o primeiro aspecto aqui? Vamos lá. Vamos falar sobre preço. Esses dois carros aqui são as versões de entrada aqui de cada um dos seus modelos, né? Então é de se esperar que eles tenham preços bem competitivos para a categoria. Lembrando que isso não quer dizer barato, que a gente sabe que todo mundo vai falar, nossa, mas está muito caro. Exatamente. A gente está falando do novo cenário que a gente tem. Exatamente. E de fato, os dois carros dentro da categoria têm preços bem competitivos. Sim. Do lado aqui do HB20 Sense, a gente tem um preço de R$ 80.190, isso na versão base, sem cor metálica, sem nada de acessório. E aqui no Polo MPI a gente tem o preço de 80.500 do Track, perdão. Claro. A gente tem o preço de 80.580, ou seja, uma diferença de R$ 400 aqui entre os dois carros. E se você não vive embaixo de uma pedra, você deve estar sabendo que o governo federal anunciou essa semana um programa de incentivo à compra de carros de até R$ 120 mil. E tanto o Polo Track quanto o HB20 Sense estão com condições especiais nas concessionárias. Atualmente, agora, nesse mês de junho, o Polo Track está sendo vendido a R$ 74.990, ou seja, um desconto razoável ali em cima do preço padrão, enquanto o HB20 Sense está sendo vendido por R$ 69.990, um desconto bem interessante. Então, se na época ali da gravação do vídeo o HB20 já era um pouquinho mais barato do que o Polo Track, principalmente considerando ali os seus equipamentos, agora, com os descontos do governo e esse pacote promocional da Hyundai, esse preço está ainda mais interessante. Mas bora voltar lá pro vídeo. Porém, sempre tem um mas. Sempre tem um mas. Esses dois carros aqui estão configurados conforme a gente acha que faz mais sentido de fato levar. Equiparados em termos de equipamentos, diria? Exatamente. Ou seja, o Polo, para ficar com esse mesmo nível de equipamento, ele tem que colocar um pacote extra que é o Rádio Media Plus 2. Exato. Que adiciona além do rádio alguns outros acessórios. E os dois carros estão com pintura metálica, né? Um cinza, um prata, que é a cor mais comum aqui da gente ter na categoria, né? Lembrando que o HB20, ele só não tem curso na cor branco e o Polo só não tem curso na cor preto. Exato. Que são as suas cores sólidas. E equipados dessa forma, o HB20 vai para R$ 81.090, enquanto o Polo vai aqui para 83.140. Caramba, aí a gente está falando de uma diferença era de 400, né? Exatamente. Aumentou para quase 2.000. Exatamente. Pintura metálica, você tinha me falado que era muito mais caro aqui. Muito mais. E esse Media Plus é por volta de R$900 só para equiparar em termos de som, né? Exatamente. E computador de bordo ao HB20 que ele já oferece de série. Exatamente. Ou seja, logo no início do nosso comparativo aqui, o HB20 já larga com um pontinho na frente. De preço, exatamente. Exatamente. Mas eu vou chamar o Davi aqui de novo para ele apresentar sozinho e falar um pouquinho sobre cada um desses carros, a história, o que eles têm, o que eles não têm, qual que é o momento de mercado de cada um dos dois. Achei que era outro Davi, mas vamos lá. Pode ser. Davi! Infelizmente, o outro Davi não pôde comparecer. Mas eu vim, isso que importa, para contar a história da 6ª geração do Polo, que chegou aqui no Brasil em 2017, pouco tempo depois de ter sido lançada na Alemanha. E quando ele chegou aqui na linha brasileira da Volkswagen, ele ficava acima de Up, Gol e Fox. Acima dele, a gente tinha só o Golf ali em reta final de carreira.
e hoje a história mudou completamente. Golf, salto de linha, assim como Up, Go e o Fox, né? Esses dois mais recentemente. E justamente para ocupar o lugar do Gol, que a Volkswagen lançou esse carro aqui, o Polo Track, que tem algumas diferenças em relação ao novo Polo com visual mais baseado na versão europeia, que também recebeu um facelift recentemente. Esse carro, assim como o facelift, foi lançado agora no final de 2022. Lá no HB20, porém, aqui, né, a gente tem uma história um pouquinho diferente. Se o Polo nasceu como um produto um pouquinho superior e foi simplificado para ocupar o lugar de veículos, né, que foram descontinuados, o HB20 sempre foi a porta de entrada da Hyundai. Só que com o tempo ele melhorou, recebeu novos equipamentos de segurança, novos equipamentos de comodidade, diversos facelifts, revisitas visuais, revisitas em acabamento interior, tudo isso para continuar defendendo uma posição de uma boa referência entre carros compactos. Uma coisa que eu posso dizer dos dois aqui enquanto a gente está junto, definitivamente em dirigibilidade, tocada ali, ergonomia, os dois carros agradam bastante, principalmente se você, como nós, é aquele tipo de pessoa que gosta bastante de dirigir. Esse motor MPI não é novidade na linha Polo e tampouco na linha Volkswagen. Ele surgiu aqui no Brasil em 2012, lá no Fox Blue Motion. Apesar desse tempo de estrada, ele ainda é um motor bastante moderno, com diversos detalhes construtivos que também existem aqui no HB20, que tem um motor que surgiu no Kia Picanto e veio parar aqui no HB20 já no seu lançamento em 2012. Aqui a gente tem um motor da família Kappa. Aqui no Polo, porém, a gente tem um motor um pouquinho mais forte, seja com gasolina, seja com álcool, e também com um pouquinho mais de torque. Mas a diferença em torque é bem sensível e de potência chega ali na faixa de 5, 6 cavalos, dependendo do combustível que você use. Mas claro, números frios são só números. Como que esses carros ficam em termos de consumo urbano? A gente está num domingo tranquilo aqui em São Paulo, mas eu e o Lucas vamos testar. Eu vou no Polo, porque eu já tive um, me sinto mais em casa. E o Lucas vai no HB20 porque é o que sobrou. Vamos lá dar uma conferida então? Bom, muito legal, muito bacana. São motores diferentes, são carros diferentes, mas a proposta é a mesma, ser barato, gastar pouco na hora de comprar e gastar pouco na hora de rodar, né? Então, consumo na cidade faz todo sentido aqui, né? Exatamente, mas sem ar-condicionado, com álcool, acho que vai ser bem representativo do que esses carros podem fazer, né? Exatamente. Então, bora zerar o computador de bordo aqui? Bora. Legal que aqui no Polo eu tenho 3 medições. É, aqui são só 2. Aqui é desde o reabastecimento, longo prazo e desde a partida. Boa. Zerado. Aqui você tem que zerar. Então, zerado também. Puxando a fila? Pode puxar. Então bora. Vai na frente aí. O que é muito interessante reparar no Polo é como agora, especialmente nessa versão Track, a gente tem um carro muito mais pacato do que ele era antes. Então, se no lançamento e na sua antiga geração, né, a 4ª geração vendida aqui no Brasil, o Polo tinha um quesinho de um caráter de obediência esportiva, vamos dizer assim, agora, após esse facelift, a gente tem um carro com muito curso de suspensão, a gente tem um carro que tem um acelerador muito suave, um carro que você dirige de maneira muito tranquila, muito pacata, e até a direção agora é um pouquinho mais lenta do que era no Polo antes, né? Então a gente vê que a Volkswagen foi mudando um pouco o perfil do carro. E olha, a impressão que eu fiquei dessa sensação de dirigir do Polo ali não foi muito positiva. Eu achei um carro manso até demais. Sensação ali de carro que deixa um pouquinho a desejar. E todo esse comportamento amansado, teoricamente, daria uma vantagem ali pro Polo. Mas o meu palpite aqui é que o HB20 vai ganhar no consumo da cidade com uma diferença ali de mais ou menos uns 10%. É claro que não dá para falar que um carro 1.0 é esportivo, né? Mas o que você tem na prática aqui no HB20 é um carro um pouquinho mais responsivo, um pouco mais esperto, que é uma característica que, no geral, as montadoras gostam de colocar em carro 1.0 para disfarçar um pouquinho a falta de potência do motor. É, Davi, foi um trecho bem otimista, né? Eu diria que um consumo urbano bem leve, né? Domingão, sem trânsito. Eu fiz 15,7, hein? E você? 14. Caraca! 14. Vou ficar no 4.
Foi uma diferença maior do que eu pensei. Eu imaginei que ia dar uns 10% de vantagem ali pro HB20, né? Mas, apesar daqui de ponto pro HB20, sim, vale a pena colocar aqui que os dois carros fizeram um consumo muito bom. Excepcionais. Excelente. Mas quem compra um carro 1.0 também vai pegar a estrada, né? Com a família, vai viajar, ou às vezes até mesmo pro dia a dia, né? Trabalha em outra cidade e tudo mais. Mais que não são subcompactos, são hatches mais finos. Exato. Então agora a gente vai sair aqui da região do Vila Olímpia e a gente vai até Ecoparada Madeira, uma viagem de uns 40 quilômetros. Cara, não sei, dá uns 50 minutos. Bora lá. Com ar agora? Com ar, pelo amor de Deus. Né? Tá quente. Fechou, com ar. Davi, quero te propor uma gincana. Tá bom. Fala qual que é seu palpite, mas eu não quero saber. A gente fala na hora que sair e eu vou falar o meu, para cada um dos carros. Tá bom. Beleza. Funcionou. Pode zerar? Pode. Zerado, ligado. Então bora. Partiu? Partiu. Bora. Olha, e meu palpite aqui na gincana do Drive-On é que os dois vão empatar com um consumo de 18,5 km por litro. Ousado, né? Por 1.0. Mas eu acho que esses trechinhos de estrada aqui vai ajudar. A gente não costuma pegar muita parte ali de 120, a maior parte ali da estrada a gente deve ficar entre os 100 km por hora, 80, 100. Eu acho que o Polo vai fazer uns 15 por litro. Acho que 15 por litro é um palpite bom. O meu, que era o MSI, ele fazia na estrada, na Fernão Dias, uns 13,5. Acho que 15 é isso aqui, no percurso mais brando. Acho que funciona. Agora o HB20 tem um câmbio mais curtinho. O HB20 vai 14 no HB20, acho que é um palpite razoável, né? Vamos ver se isso vai se comprovar. Sinceramente, eu preferia estar aqui nas versões turbo manuais aqui dos dois. O HB20 turbo manual é um carro muito bacana, com certeza. Polo, a mesma coisa. Mas não sinto muita falta não. 1.0 aqui tá conseguindo ir muito, mas muito bem mesmo. E o Davi? Como é que será que ele tá lá no Polo? Eu imagino que muita gente, quando ficou sabendo do lançamento do Polo Track, deve ter ficado com certo receio por conta das simplificações que foram feitas nesse carro. Como, por exemplo, a roda com 4 parafusos, o apoio de cabeça inteiriço e por aí vai. Mas olha, como ex-dono de Polo, eu estou muito, mas muito feliz mesmo em ver que na estrada esse Track continua sendo um veículo com uma estabilidade direcional irrepreensível. É um carro muito na mão, é um carro que o motor funciona de maneira muito silenciosa, você não escuta barulho de vento, isso é incrível num carro de entrada, mas como aqui a gente está num asfalto um pouquinho rugoso, você acaba escutando o pneu invadindo a cabine um pouquinho mais do que você escuta, por exemplo, em carros de categorias superiores. Mas ainda assim, diria que está melhor do que qualquer um de seus concorrentes muito facilmente. E quem ainda tem na cabeça essa ideia que carro 1.0 é manco, não dá para pegar a estrada, tá bem desatualizado, viu? Ou nunca dirigiu um carro 1.0, ou tá trazendo memórias ali de outros tempos. Eu acho que já faz alguns anos que aqui no nosso mercado a gente tem diversos carros 1.0 mais do que capazes de enfrentar a estrada, mesmo com um carro cheio, com 4 pessoas, malas e tudo mais. Esses dois aqui não são diferentes. Tanto o Polo quanto a HB20 são carros excelentes aqui na estrada, muito gostosos de dirigir. E que, sinceramente, a única coisa que eu tô sentindo falta aqui do HB20 é um isolamento acústico um pouquinho melhor. Olha, eu tô de quinta, sem problema absolutamente nenhum. Não precisei reduzir para continuar acompanhando o trânsito. Então, realmente, muito, mas muito feliz mesmo em ver que o Polo continua sendo esse carro muito gostoso de tocar na estrada. Mesmo com essa direção um pouco mais lenta, mesmo com essa suspensão mais alta e com a calibração mais suave, um carro irrepreensível e muito na mão. Acho que eu fui otimista demais, cara. É, né?
Eu tinha falado 18,5 aqui nos dois, eu já garanto que 18,5 eu não fiz. Mas aqui. otimismo é uma qualidade que muita gente aprecia, especialmente no mercado de trabalho, para as empresas castigarem mais os seus funcionários. Então, às vezes o otimismo é o canal te castigando, no caso você mesmo se castigando. Freud explica. Qual que foi o seu palpite? O meu palpite foi 15 por litro no Polo e 14 por litro no HB20. Olha, vou falar que nós dois erramos completamente. Errou, como diz o Fausto Silva. Exatamente. Eu fiz aqui 15,9, praticamente o mesmo consumo que eu tinha feito na cidade. E ali eu fiz 14,5, também praticamente o mesmo consumo que eu tinha feito na cidade. Interessante, né? Eu tinha a impressão aqui que o câmbio do HB20 ia ser um câmbio muito mais curto, né? Um câmbio que fica aqui a 4.000 RPM a 120, mas pelo que você falou, o Polo é a mesma coisa, né? Não, eu lembro que antes era mais curtinho o HB20 sim, a 120 e a 4.200. Aqui você fez 4.000, ali fiz 3.900. Praticamente a 120. mesma coisa, né? Bem parecido. Então, consumo na estrada, mais um ponto aqui pro HB20. E lembrando, claro, que esse é o consumo que a gente chegou nessa situação, andando na velocidade da via, a gente veio andando junto, de ar ligado, com álcool. Isso tudo pode variar de acordo com diferentes condições. Exatamente. Vale a pena trazer outros vídeos que a gente gravou aqui também nesse mesmo trecho. O consumo dos dois aqui foi muito próximo ali do consumo do Sandero. Sim. Foi melhor do que o consumo do Argo, foi melhor do que o consumo do Mobi e foi pior do que o consumo do Kwid. Então se vocês querem um carro econômico, o Kwid continua sendo a melhor opção. Mas agora a gente vai fazer uma invertida aqui. Eu quero dar uma dirigida ali no Polo pra gente falar um pouquinho mais sobre a sensação de dirigir. O Davi já falou muito aqui que o carro é macio, que tá muito gostoso de dirigir, mas eu quero ver na prática se realmente tá assim, viu? Olha, eu atesto porque eu já tive. Não é só indicação não, é o carimbo de eu tive e recomendo, mas Justo. Vamos dar uma volta. Dá a chave aí, bora lá. Dá a chave, tá bom. Ih, que isso, um assalto. Davi, faz um bom tempo que eu não dirigi o Polo, viu? E eu acho que talvez as minhas memórias sejam um pouquinho embaraçadas e tudo mais. Mas, cara, a suspensão desse carro é realmente muito boa, cara. Espetacular, cara. Já era boa antes, mas agora eles deram a mexidinha, ficou mais macio. No track ficou mais alto. Caramba, cara. E geralmente, né, quando alguns dos montadores, quando levantam a suspensão do carro, né, como foi o caso da Renault, por exemplo, com o Stepway e o Sandero CVT, né, também, acaba com a suspensão, porque deixa a suspensão mais alta e faz ela ficar mais firme para o carro não rolar e tudo mais. Aqui não. Aqui mesmo quando a gente pega essas curvinhas um pouquinho mais rápido, o carro não rola. Não, é incrível. Ele continua com o mesmo bom comportamento do Polo, só que passando melhor pro buraco. É incrível, incrível. É incrível. Muito custo de suspensão. E é um carro largo, a plataforma é rígida, então tudo isso deixa ele bem gostoso de andar. Exatamente. Muito gostoso. Cara, pra mim eu acho que não tem nem conversa. Suspensão, ponto aqui pro Polo, viu? Pro Polo, exatamente. Por outro lado, eu acho esse carro, a minha impressão aqui pelo menos, é que o desempenho dele tá bem mais fraco do que o HB20. Cara, mas aqui o HB20 também não faz terceiro não, você tá insistindo na terceira aí, não rola em carro nenhum. Não, tô insistindo aqui exatamente pra gente ver, a gente faz esse mesmo teste aqui. Vamos ver. Mas o HB20 é um pouco mais leve, né? Sim. E esse motor tá todo muito manso, né? Sim. Foi muito amansado. Ele tá manso de acelerador, ele tá manso de... O barulho também, né? Muito bem isolado, então não invade muito a cabine. Que é um baita ponto positivo, né? Eu lembro que muita gente criticava isso na época do Up, né? Com esse motor que vibrava muito, fazia aquele tec. Nossa, aqui não vibra nada. Não vibra nada, cara. Não parece um motor 3 cilindros. Não. De resto, a dirigibilidade desse carro é bem legal também, né? Não só de suspensão, mas de um câmbio muito gostoso de guiar, né? Um típico Volkswagen. Acho que se você dirige um Volkswagen nos últimos 10 anos, você sabe exatamente o que esperar aqui. Eu gosto muito desse câmbio. Acho esse câmbio ainda a referência. Melhor do que o HB20 ainda, eu acho. Melhor do que o HB20. Mais sequinho, mais preciso, mais curto. Uma delícia de usar. Suspensão a gente falou, né? Acho que o acelerador é mansinho, é legal. Freio também bem acertadinho. Embreagem legal também. Apesar do ponto ser meio alto. Não me incomodou. Não me incomodou não. É adaptação mesmo. Mas, cara, é um Polo. É um ótimo carro. Continua sendo referência da categoria. Mas o HB20 também é, né? Eu sou fã dos dois carros, igual a gente falou no começo, são os dois que a gente compraria. O Polo ainda tem um pezinho mais de médio em alguns sentidos, né? Precisão direcional, essa postura de carro macio, mas que ainda faz muita curva. Mas o HB20 também é gostoso, viu? Por outros motivos, né? Por outros motivos. Quer dar uma pulada lá pra você ver também?
Vamos lá pro lado, acho uma boa. Gostoso de andar também, né? A gente pegou um pedacinho ali de paralelepípedo que a gente deixou de fora aqui do vídeo, porque não ia dar pra ouvir nada, era só vibração. Não, mas o HB20 passou bem também, né? Passou muito bem, a gente já passou em carros ali que realmente era impossível conversar. Mas o HB20 também mandou muito bem. Sem dúvida. Acho que essa roda Aro 14 ajuda muito, né? Porque a 15 a gente avaliou o Limited, um pouquinho firme, talvez um limite. E o Platinum Plus, que a gente avaliou com roda 16, talvez até tenha passado um pouquinho desse limite, né? Uhum. Aqui não, acho que aqui a gente tá com a mãozinha legal e olha, vamos ver. A dinâmica desse carro é muito boa também. É boa também, ele rola mais, né? Rola. Ele é um pouquinho diferente, né? Tem uma pegada diferente do Polo. Sim. Mas eu acho bem legal de andar ainda e vamos ver aqui de terceiro, ó. Tá aguentando, hein? Ó, mas aqui, ó... Não vai aguentar. Mas o Polo arregou muito antes. O Polo arregou bem antes. O Polo deu uma regada antes. Mas agora de segunda também, pra pegar, ó... Cara, eu acho lá um pouco mais silencioso, viu? Acho que ele é um pouco mais suave lá também. Sim. Mas não é uma diferença tão grande assim, não. Os dois são bem isolados. Eu não acho que vai ser tipo, putz, não vou comprar esse carro por conta disso. Não acho que é o caso, não. E o que você acha, então, de dirigibilidade? Eu tenho meu palpite aqui já, minha impressão. Eu acho empate. Empate. É porque eles são carros que agradam muito, mas de maneiras muito diferentes, né? Sim. O HB20, apesar dele rolar mais, ele não ter talvez uma dinâmica tão boa quanto o do Polo, ainda que boa, ele é um carro mais arisco, né? O acelerador é bravo, exagerado pra caramba. Uhum. A embreagem também é aquela que você solta, já dá um salto, ainda mais com esse acelerador. Mas tira aquela impressão de carro 1.0 mais fraco, né? Que é onde o Polo perde. Que é onde o Polo, exatamente, passa essa impressão de carro mais amarrado, né? Uhum. De desenvoltura mais difícil. Um ponto pra cada um? Eu acho que é justo um ponto pra cada um. Boa. E eu ia até falar também aqui de desempenho. Eu acho que o Polo já perdeu aqui, viu? Eu acho que o desempenho vai aqui pro HB20. Eu também tô achando que vai pro HB20. A gente faz uma aceleradinha e descobre, né? Em ergonomia, hein? O que você acha? Cara, eu não gosto da posição do volante do Polo. Não Ele gosto mesmo. É alto e eu acho que, especialmente pra minha posição de dirigir, que é um pouquinho mais pra trás do que a sua, né, do encosto, o volante fica longe e alto. Tem gente que prefere mais baixo como você, mas se a gente for pegar o Emeron, por exemplo, eu lembro quando ele andava no meu carro, alto. Ele fala, putz, o volante tá muito baixo. Uhum. Como é que é louco isso, né? É muito de percepção. O ideal seria que os dois tivessem regulagem. Exato. Pelo menos eles têm regulagem de altura do banco, né? Pelo menos tem regulagem de altura do banco e do cinto de segurança. Uhum. No HB20 para os dois e no Polo só para o motorista. Uhum. Mas por outro lado eu acho o banco do Polo melhor e eu acho que o acionamento dos pedais, que também é muito bom no HB20, é melhor no Polo. O pessoal critica muito esses bancos inteiriços, né? Que não aqui do HB20, né, mas lá do Polo. Sim. Fala que é desconfortável, que é uma economia ruim e tudo mais. Eu acho que o fato do encosto ser inteiriço por si só não é um problema. Não. É claro que ele dá uma limitaçãozinha, tipo, dá uma impressão de espaço um pouco mais apertada atrás e tudo mais. Mas em termos de ergonomia, né? Em termos de ergonomia não é um problema. Ser inteiriço por si só não é problema. E é um banco melhor do que esse aqui do HB20, né? O do HB20 ele tem esse apoio de cabeça que pode empurrar um pouquinho para frente, dependendo da regulagem que você gosta de usar, né? Sim. Eu gosto do banco mais em pé, então isso é algo que me chama um pouquinho mais a atenção. E os pedais, como eu disse, facílimo também, mas no Polo eles são mais espaçados, um pouquinho mais bem centralizados, então eu diria que é um empate. Eu acho justo. Eu acho que é um empate com estrelinha aqui pros dois, né? Porque, óbvio, cada um tem os seus pontos ali que poderiam melhorar, mas no geral, muito bom, né? Cara, e exatamente, pensa no Argo, na ergonomia do Argo, do Sandero, do Onix. Pô, esses dois carros são muito melhores do que eles. Sem dúvida. Muito melhores mesmo. Já que a gente falou de desempenho, mas a gente não fez a pontuação oficial ainda, bora dar uma aceleradinha aqui saindo e entrando na estrada? Fechou, animo. Bora lá. Bora. Vamos lá então. Qual que vai ser o teste de agora? A gente está saindo aqui na parada na Castelo Branco e a gente vai pegar a próxima entrada aqui, a próxima saída, melhor dizendo, na Castelo Branco, para a Estrada dos Romeiros. Eu e o Lucas vamos entrar na rodovia, a gente vai
emparelhar 60 km por hora, de terceira marcha, e vamos dar pé. Eu vou até ligar o turbo aqui, né? Desligar o ar-condicionado. O Davi vai também. Mas a minha expectativa aqui é que o HB20 vai destruir o Polo. Eu acho que vai ganhar por uma vantagem bem significativa. 3, 2, 1, foi! É, Polo, não deu pra você não. Mas era meio óbvio que isso ia acontecer, né? Toda a configuração aqui do Polo, nessa versão Track principalmente, é para ser um carro mais suave, mais econômico. Eles não se preocuparam tanto assim com o desempenho. Do mesmo jeito que aqui, sinceramente, no HB20 o desempenho também não é um forte, né? A gente fez isso aqui mais pra gente colocar aqui na comparação. De qualquer forma, ponto aqui pro HB20. Mas a gente sabe que dirigir o carro não é tudo, né? Então algumas características mais estáticas da convivência do modelo fazem toda a diferença. Então vamos começar aqui pelo porta-mala. Ambos os modelos têm 300 litros, mas cada um com suas próprias qualidades. Aqui no Polo, a gente tem um porta-mala todo revestido em feltro, com alguns nichos, com alguns ganchos, que facilitam bastante a usabilidade dele. O step aqui também, ele tem quase a mesma dimensão da roda externa, praticamente uma diferença insignificante, mas ainda assim não é igual. No geral, um porta-mala com uma litragem boa e também com um acabamento muito bom. Passando aqui para o HB20, a gente tem os mesmos 300 litros, né? Totalmente padrão aqui na categoria e também um acabamento muito bom. Só que com uma diferença, enquanto lá no Polo a gente tem muito feltro, aqui a gente tem muito plástico. A gente tem plástico no batente, na lateral e a gente tem também uma tampa de um material um pouquinho diferente. O step aqui é um step temporário, mas felizmente se você for colocar a roda integral aqui no carro, ele cabe lá no espaço traseiro. Ou seja, no frigir dos ovos, quando a gente soma esses dois carros aqui, porta-mala, um ponto para cada. E sentar aqui no banco traseiro do HB20 é uma sensação muito boa no geral. Eu tenho um bom espaço para minha perna, né? Então 4 dedos de distância entre meu joelho e o banco da frente, que está configurado para o Davi. Tenho também um bom espaço para o meu pé, tenho um bom espaço para minha cabeça. A única coisa que eu me sinto um pouquinho limitado aqui é na canela. Eu bato a canela com um pouco de facilidade aqui no banco por causa desse desenho aqui na parte de baixo. Os bancos também são muito confortáveis e tem encosto de cabeça e cinto de 3 pontos aqui para todo mundo. Mas é inegável que o espaço aqui do Polo é ainda melhor. Enquanto lá eu tenho cerca de 4 dedos, aqui eu tenho cerca de 6 dedos entre o meu joelho e o banco da frente. O espaço para o meu pé é muito bom, assim como lá, e aqui eu não tenho tanta limitação para o meu calcanhar. O espaço para a cabeça também é muito bom, tanto lateral quanto para frente, e os encostos de cabeça são fixos, o que é uma coisa um pouquinho chata, mas não atrapalha em nada, eles estão em posições bem confortáveis. Ou seja, no final das contas, quando a gente fala de espaço interno, o Polo ganha aqui por uma vantagem não tão significante assim, mas uma vantagem não muito grande. Quando o assunto é conectividade, o HB20 aqui tem uma clara vantagem frente ao Polo. É claro que como a gente está falando de modelos de entrada, conectividade não significa central multimídia, não significa conectividade com celular, nada do tipo. Eu estou falando de um sonzinho simples aqui mesmo com Bluetooth. Mas isso é uma exclusividade aqui do HB20, porque o Polo tem o som apenas como opcional, um opcional de R$900, que inclusive não é nada barato. Ou seja, conectividade, ponto aqui para o HB20. Além da conectividade, falando um pouquinho de acabamento, o HB20 é um carro simples por dentro. Claro, nessa versão aqui não é de se esperar nada muito diferente, mas é um carro muito bem montado. Você percebe aqui, todos os encaixes são muito bem feitos, é um carro que não está fazendo barulho de acabamento. Ele até tenta brincar um pouquinho aqui com cores diferentes, né, com essa barra prata aqui no painel, mas é um carro, sem dúvida alguma, com acabamento bem simples. Não que aqui no Polo seja muito diferente, a gente também tem um carro bem simples aqui do lado de dentro. Se a gente estivesse falando do Polo de até um ano atrás, o ponto seria para o HB20. Mas aqui, nessa versão Track, a Volkswagen tentou colocar alguns elementos para diferenciar um pouquinho o carro. Então colocou essa parte central aqui do painel texturizada, colocou também um painel de porta texturizado e tem um banco aqui que brinca um pouquinho com texturas e cores, coisas que a gente não vê lá no HB20 do mesmo jeito. Então a gente tem um pequeno detalhe laranja aqui na costura. Ou seja, no final das contas, empate aqui para os dois. Cada um leva um ponto. Falando de equipamentos, a história também é muito parecida. Os dois carros são carros básicos,
mas com uma quantidade de equipamentos bem razoáveis. Basicamente o que a gente tem de diferença aqui é que o HB20 tem o controle de cruzeiro, uma diferencial bem interessante para um carro 1.0, mas por outro lado ele perde na chave, que é uma chave que não é canivete, não tem acionamento e também não tem alarme. Ou seja, na hora que a gente coloca na soma aqui da vantagem que ele tem lá com o controle de cruzeiro e com a desvantagem da chave do alarme, um ponto para cada um, ambos os carros estão bem posicionados para modelos de entrada. E quando o assunto é segurança, ambos os carros têm tudo que é exigido por lei e um pouquinho mais. A gente tem 2 airbags, ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade, encosto de cabeça para os 3 ocupantes do banco de trás e cinza de 3 pontos para todos os ocupantes também. O que a gente tem de diferencial? O Polo tem 4 airbags, enquanto o HB20 tem 6 airbags. Mas o Polo tem suas vantagens também. Ele tem o bloqueio eletrônico de diferencial, que faz com que o carro faça curvas de forma mais segura. Ele tem a frenagem automática após o acidente, então assim que aciona o ABS, ele trava os freios do carro para evitar acidentes mais graves. E a gente também tem aqui no Polo avaliações muito melhores no Latch Handicap. Infelizmente, os dois carros não foram avaliados com o mesmo protocolo, mas o que a gente pode falar aqui com certeza é que o Polo tinha 5 estrelas, atualmente tem 3, e o HB20 nunca passou de 1 estrela. Isso quando a gente falava do protocolo de 2019. Aqui, as 3 estrelas do Polo já são com o de 2023. Bom, e o Polo levou o ponto aqui de segurança, mas ainda tem 2 aspectos para a gente avaliar aqui, né, Davi? Quais são? Me conte, me ilumine. Revisão e seguro. São 2 pontos que estão diretamente relacionados ao custo que você vai ter para manter aqui o carro, né? Sim. E olha, começando aqui pelo seguro, eu fiz uma simulação de seguro aqui para o meu perfil. Jovem, solteiro, mora na região central de São Paulo, e eu considerei aqui a classe bônus 0. Então eu não considerei como se eu tivesse seguro anteriormente. E com isso, no Polo Track, eu cheguei num preço de R$ 4.162,20. Certo. E aqui no HB20 em R$ 4.480,48. Isso é o valor por ano. Ou seja, uma diferença aí de cerca de R$ 300, R$ 320 de vantagem. A favor do Polo. Exatamente. Tá, ok. Ou seja, parelho de certo modo, né? Não é uma diferença muito grande. Não. O que faz sentido, né? São carros com preços muito similares, né? Sim. Então não tem por que ter muita diferença. Mas Exato. poti ali para o Polo, sem dúvida alguma. Com certeza. E quando a gente fala de revisão, eu testei 2 cenários aqui, né? Várias montadoras só falam preço de revisão das 6 primeiras revisões, né? Mas tanto a Volkswagen quanto a Hyundai tem um preço das 10 primeiras revisões. Ponto positivo também para essa informação, né? Exatamente. Isso é raro, muito bom. E aí, o que eu consegui de revisão das 6 primeiras? 6 primeiras aqui para os 2 carros, 6 anos ou 60 mil quilômetros. Certo. No HB20, R$ 3.744,20. Ok. E no Polo, R$ 4.577,40. Uma diferença bem significativa aí, uma diferença de... 1.200? R$ 800. Não, 800, perdão, tá certo. De 3.700 para 4.500. Exatamente. Isso, R$ 800. E aí eu já vejo de onde vem boa parte dessa diferença. O HB20 tem a sincronia das polícias por corrente, e no Polo é uma correia dentada de longa vida, mas que você troca a cada 5 anos ou 120 mil quilômetros. Como você pegou 6 anos, né? Ele vai estar entrou aqui na conta. E acho que a troca por si só, acho que é R$ 1.400. Então tem uma diferença aí. E levando em conta as 10 primeiras revisões, né, o HB20 chega num preço de R$ 6.937,92. 6.900, tá? Enquanto o Polo é de R$ 7.700,76. R$ 800 de novo. Mantém os R$ 800 de diferença, né? Não tem uma variação ali entre a 6 e a 10ª revisão. Mas, pontinho aqui para o HB20. Sim. E vale um extra que a dimensão do pneu aqui é um pouquinho menor também. Então, quando você pensa aqui em desgaste do pneu, né? Provavelmente você vai gastar aí um jogo a cada 50 mil quilômetros. Depende do pneu e do uso, mas sendo uma medida menor, aqui é um 75 7014, ele vai ser mais barato mesmo. Vai economizar mais uns R$ 50 aí por cada pneu, algo mais ou menos nessa faixa. Acho que é válido, acho que é por aí. Ou seja, o custo de manter aqui o HB20, quando o assunto é revisão, é um pouquinho mais baixo também. Sim. E com isso, fechamos aqui todos os pontos da nossa avaliação. Que rufem os tambores. As velhas do Silvio Santos. As assistências de palco do Silvio Santos. 9 pontos para o Polo, 11 pontos para o HB20. E a gente já esperava um empate, né? Cara, a gente esperava algo muito perto disso ou um empate. Exatamente. Eu acho que o que fez a diferença aqui para o HB20, que fez ele abrir esses 2 pontos de vantagem, realmente foi o desempenho e o consumo. Eu acho que se o Polo tivesse feito um consumo mais próximo, ele empatasse ali as duas categorias de consumo,
eles já teriam empatado aqui nos 11 pontos, Teriam né? empatado. Não, e é bem importante frisar que quando a gente fala desses dois pontos que são bem sensíveis, né, que foram que deram vantagem aqui para o HB20, o desempenho dos dois é bem bom, não são carros que deixam a desejar em nada, e o consumo também é muito bom nos dois, né? Sim, não sim. deixa a desejar em nada. Ou seja, acho que no final das contas aqui, eu estaria feliz em levar os dois para casa. E você? Entre esses dois aqui, qualquer um dos dois me deixaria feliz. Mas eu sou o tipo de pessoa que tem um perfil comendo mais com o do Polo. Eu iria de Polo, mas eu recomendo bastante o HB20 também. Não à toa são os meus dois hatches compactos favoritos do mercado hoje. Não nessas versões, mas são os meus favoritos. E uma coisa que é legal de comentar, né, que esses dois carros eles são muito feitos para o público frotista, né? Essas versões bastante. É para locadora, é para firma, governo, TV a cabo, telefônica. É isso. Esse é o objetivo desses carros. E para esses públicos, os dois atendem realmente muito bem. Sim. Mas se você está comprando um carro para você mesmo, ou então para um familiar, é o carro do dia a dia mesmo, que você não vai usar como um ativo, e sim como um bem que você vai usar ali mesmo no dia a dia. Eu acho que vale a pena ir para sessões mais completinhas, né? Eu concordo. HB20 Comfort e o Polo MPI. Que aí vai ter um visual um pouquinho diferente, igual ao do europeu, mas em cada uma dessas duas versões você ganha um pouquinho mais em equipamentos de comodidade, né? O HB20 no caso a central multimídia, a chave canivete com alarme, né, que você tinha citado. As calotas Aro 15, né? As rodas Aro 15, calotas maiores. E no Polo você vai ter o visual do europeu com farol de LED, a central multimídia, alguns detalhezinhos diferentes de acabamento externo e interno. Então acho que são carros que fazem mais sentido para você que compra para usar mesmo, para você no seu dia a dia, né? Por mais que aqui o Polo tente disfarçar um pouquinho a cara de firma. Exatamente. O HB20 tem muita cara de firma e o Polo tem uma cara mais de topa tudo. Com isso, terminamos aqui mais um comparativo que dessa vez ninguém pediu, mas eu tenho certeza que muita gente queria e só não falou. Exatamente, esse aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal, siga também as nossas outras redes sociais, assista os outros comparativos que a gente tem aqui também, né? A gente tem outros bem interessantes aqui de carros 1.0 e a gente se vê novamente no próximo sábado, ao meio-dia, né, Davi? É isso aí, ao meio-dia. Se inscrevam, porque agora em 2023 estamos rumo aos 100 mil, né? Vamos aos 100 mil e... Vamos mostrar que o poder vem de nós. Exatamente. A mídia paralela. Exatamente, o poder emana do povo e para o povo. Exatamente, abaixo aos surtos das áreas de comunicação. Meu Deus do céu, Davi. Valeu, gente. Até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.